Aí você tem uma derrubada de uma determinação do STF de 2016. Como em 3 anos pode mudar uma determinação do STF? Você viu que agora eles estão. O STF ele falou que é um regime de exceção. Qual? O, Eles. eles estão Ah, falando que bom. eles sempre colocam alguma coisa a mais ali pra poder fazer a coisa. Pra poder. A Venezuela não foi assim também? O STF da Venezuela não começou a tomar o lugar do. Do legislativo. Mas foi por uma determinação do Maduro. E aí que está a diferença. Você tinha um poder executivo do Maduro que deu atribuições ao STF pela determinação do poder executivo e anulou, com a ajuda do STF, o Congresso. Aqui é diferente. Aí o STF, que está jogando tudo para baixo do legislativo, se a gente fechar o Congresso agora, não muda nada. Sim. E é muito ruim isso, porque você é o terceiro poder da República. Mas um ministro que não foi escolhido manda mais que 383 deputados. E esse STF é que utiliza o poder executivo para fazer de conta que o executivo está executando. Essa é a diferença com Venezuela. Partiu lá do poder executivo com apoio do poder judiciário, destruindo o legislativo. Aqui é o poder judiciário que não está nem aí com o executivo e que destrói as determinações do poder legislativo. E você acha que começou quando eles vê que eles têm tanto poder assim, Segre? Foi a partir do Daniel Silveira? Não, vem de antes. Vem de antes? Governo Bolsonaro, a cada 6 dias, verdade. 6,33 dias, eu fiz a conta, 6,33 dias, tinha uma determinação do STF proibindo o Bolsonaro de fazer alguma coisa. Pega a pandemia. Eu não podia O fazer. Bolsonaro fala, deixa tudo aberto. Aí o STF fala, não, quem tem autonomia para resolver se fecha ou abre é o governador e o prefeito. Mas de quem é o recurso? Da União. Então, Então era como dizendo, você paga, mas você não manda. Você paga as minhas contas, mas eu faço o que eu quero. sim. É mais ou menos isso. Para mim, aí que começou. Nessa determinação de incomodar o Bolsonaro como seja, para que ele não consiga governar. E deve lembrar, era qualquer determinação, o governo tem 48 horas para responder. Verdade. Aqui o INSS tinha uma frase de 6,3 bilhões. Cadê a determinação de 48 horas? Pra Não descobrir. teve. Não, e engraçado, né? No caso do INSS mesmo, não teve Pix bloqueado, não teve nada bloqueado, ninguém. Não teve contas tem abertas. preso, tem preso. Tem o irmão do Lula que está fora da investigação. Então, e eu acho que o STF foi a ferramenta, e aí que começou, para que o derrotemos ao bolsonarismo aplique. Se Bolsonaro se mantivesse no poder mais um período presidencial, íamos ter uma diminuição da pobreza a partir do capitalismo, que é a única maneira de derrubar a pobreza. Se você vê o que está acontecendo na Argentina, o Milei tinha 52,9% de pobres em agosto de 2024. A quantidade de ajuda social não aumentou. Hoje os pobres são 38%. Por que caiu? Gerou emprego. Tão simples quanto isso. Gerou emprego. Mas isso se acontecesse com um Lula de 80 anos, a esquerda brasileira teria sucumbido. Sim. E tem um monte de gente no STF que gosta de esquerda. Tem bastante lá. Gosta de esquerda. Aliás, eu acho que a grande maioria gosta de esquerda. Então, se você vê a sequência, eu atrapalho o governo do Bolsonaro. Pega uma linha de tempo. Atrapalho o governo do Bolsonaro. 2019, ou seja, primeiro ano do governo Bolsonaro, aí você tem uma derrubada de uma determinação do STF de 2016. Como em 3 anos pode mudar uma determinação do STF? Em que Gilmar Mendes, em 2016, falou: quem tem sentença confirmada em segunda instância vai para a cadeia. Porque senão, aquele que pode ter dinheiro para recurso fica fora, fica livre, e aquele que não tem recurso vai dentro. Então todo mundo vai dentro. Palmas, está ótimo. 2019, o próprio Gilmar Mendes muda a sua interpretação. É o modo de tirar o Lula da cadeia, 2019, junto com 4.185 presos. Assassinos, estupradores, estelionatários, um monte de gente. Mas até aí, Lula estava livre para fazer campanha.
mas ele não estava apto para voltar a ser um candidato. Sim. O que precisavam? Derrubar a Lava Jato. E como derrubar a Lava Jato? Alguém se tocou, Fachin, peraí, o CEP está errado. O CEP não é o de Curitiba, teria que ser São Paulo, Brasília. Anula e começa tudo de novo. Nossa. Mas esse começa tudo de novo. A Procuradoria-Geral da República falou, peraí, o Lula tem mais de 70 anos, na pior das hipóteses vai para domiciliar. Se isso acontecer, então, teremos que começar o processo novamente. Pelo prazo de prescrição, não chegaremos a tempo, não vale a pena. Cancelamos tudo. Nossa. Um juiz de primeira instância, 3 juízes de segunda instância, 5 juízes de terceira instância. Todos determinaram que o Lula era culpado. Por isso terminou na cadeia. Foram 120 recursos apresentados pela defesa de Cristiano Zanin do Lula no STF. Todos foram derrubados. Até que alguém se toca que o CEP estava errado. Por causa de um CEP. Me poupa, né? Lula volta a estar candidato. Aí o TSE, uma dependência do STF, determina que Bolsonaro não podia fazer um monte de coisa. Não podia colocar as fotos do sepelho da rainha, não podia colocar as fotos do 7 de setembro, não podia colocar um monte de coisas. Não podia fazer live. Tinha que alugou uma kitnet em Brasília para fazer a live porque não podia fazer onde ele morava. E é um lugar até feio, né? Não é nem um lugar bonito ali pra falar. Não, mas ele não podia. Nossa, verdade. Então era cortar. Mas se você colocava o Lula, Bolsonaro é genocida, não tinha problema nenhum. Eu não podia falar na Jovem Pan que era Lula amigo de ditadores. Era proibido. Tinha determinação do TSE que não podiam falar. Que era a favor do aborto, não podiam falar. Que era a favor das drogas, e não é podiam coisa falar. que ele já falou um monte de Tá, vezes. mas isso tira votos. Então. Isso tira votos. Então, o objetivo qual era? Ficou muito claro. Tinha que colocar o único candidato que poderia derrubar a Bolsonaro, Lula. Não tinha outro. Tá, então, e aí a gente dá uma forcinha. Então, ganha Lula e agora temos que derrubar o Bolsonaro de vez. Já derrotaram o bolsonarismo, agora tem que tirar o Bolsonaro. E antigamente, Segré, a gente não via tantos candidatos que eram proibidos de ser candidato. Né? Como aconteceu com o Pablo Marçal agora. Assim, me dá a impressão que todos os candidatos que têm um pequeno potencial de crescer muito, eles vão lá e dão um jeito de deixar o cara inelegível. Você acha que está acontecendo isso? Fato, para mim, Pablo Marçal foi um caso diferente. Para mim, ele extrapolou as Acho que ele questões passou muito ali. eleitorais. Primeiro que, tudo bem se a pessoa usa drogas, enfim, não deveria, pelo eleitor, votar uma pessoa que usa drogas, se for o caso. Mas quando você coloca, o Pablo Marçal coloca um laudo falso, já te mostra que os valores de uma pessoa que tenho certeza sabia que era falso, colocado a um dia. E uma rede social muito grande. Foi né? isso porque perdeu. Se ele não teria colocado isso, eu acho que ele poderia ter chegado ao segundo turno, tranquilamente, porque ele captava muito o voto da direita. Da esquerda, né? Ele pegava até da esquerda. Da esquerda pegava dos jovens também, mas, enfim, são questões. Eu acho que o problema com ele foi esse, não foi um problema de como cresce, então tiramos ele do páreo. Mas tem outros também que... O Caiado está com recursos. Carla Zambelli nem falar. Se você vê São Paulo, vai ter candidatos pouco competitivos, porque Eduardo Bolsonaro ia ir para o Senado, mas não sabe ele se volta. Carla Zambelli, outra puxadora de votos nas 2 eleições, fora do páreo. Então, o objetivo é tirar candidatos competitivos. Até o Rodrigo Manga, se eu não me engano, eles estavam entrando com uma ação para ele ficar inelegível. Pode ser. Então, vários... Eu fico vendo assim, eu falo, mas por que tanto... Igual o Caiado, puta potencial, né? É deixar o cara inelegível assim, eu suspeito muito. Do Caiado tem ainda recurso, mas a direita tem vários candidatos, pelo menos por enquanto. A esquerda não tem. Só tem Lula. Só tem Lula. Na minha visão, a fórmula, a chapa presidencial da direita vai ser Tarcísio, se não é o Bolsonaro, claro. Tarcísio com Michele Bolsonaro, na minha ideia, ou Flávio Bolsonaro, mas tem que ter o nome Bolsonaro na chapa. E da esquerda, Lula com alguém, e muito provavelmente Lula não continue. Ou seja, Lula se elege e provavelmente sai. Se ele conseguir continuar viajando com a Janja, pagando todo mundo a viagem dele, ele vai para outra, vai se divertir um pouco.